Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. Destaque no programa de hoje: mais de 300 atos confirmados para o próximo dia 19. E com Lula, que hoje disse que está estudando participar dos atos, vamos ser mais de 1 milhão. Nós vamos falar sobre esses temas no nosso programa de hoje. Vamos destacar aqui também é, a, o aumento de mais de 20% da taxa de juros, o governo distribuindo dinheiro para os banqueiros. Vamos tratar da greve da Eletrobras, que hoje entrou no seu segundo dia. Vamos falar também do Witzel, o Witzel, genocida do tiro na cabecinha, fazendo demagogia, se passando por bom moço na CPI do Vale Tudo, na CPI da pizza, CPI da pandemia. A crise da direita, 7 partidos se reunindo para discutir a chamada candidatura da terceira via. Será que vai? Bom, tem mais crise, vamos falar do Lula, né, das declarações do Lula de que pode ir ao ato. Vamos tratar da situação da Covid, que começa mais uma vez a se levantar aí a terceira onda, um país registrando hoje quase 3 mil mortos, mais uma vez, 3 mil mortos. Bom, e tem mais. Você fica por aqui, participa conosco, porque para comentar estas e outras notícias, vai estar aqui comigo no programa o companheiro Caio Túlio. Está por aí o Caio? Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV, do resumo do dia. Vamos comentar essas notícias, né, quentes de hoje, que é uma quarta-feira bastante fria aqui em São Paulo. Que pelo menos as notícias sejam quentes, né, Caio? Porque o frio está intenso. Bom, vamos dar um salve aí para o pessoal que já nos acompanha nesse começo de transmissão, né? Vocês que nos acompanham em todas as redes sociais, no Facebook. Chamamos você para vir aqui para o nosso canal no YouTube, né? Aumentar aqui a nossa audiência. Para a gente é importante isso daí. Então, saudar aqui a presença de vocês, pedindo que vocês compartilhem adoidado aí nas redes sociais, né, em todos os lugares, para a gente esquentar ainda mais esse programa nessa noite fria de quarta-feira. O nosso boa noite para o Aurélio dos Santos, para a Rosália Lux, a nossa querida companheira Carla Silva, lá do outro lado, lá no Reino Unido, o Brecken Belchior, o Ricardo, o Sou Eu, o Jesus Era Humano, que já chegou por aqui acontecendo, né, mandando aí a sua contribuição para impulsionar esse nosso trabalho, que depende muito, né, da sua contribuição, de todos vocês, e Jesus, entendendo a importância disso, contribuiu. Siga o bom exemplo de Jesus, né? Contribua com a Causa Operária TV. O Carlos Augustus, boa noite. Companheira Vera Araújo. O Amauri Guerra chegou por aqui dizendo que vai estar na rua no dia 19. Aqui, com certeza, a maioria vai estar junto. A Ana Matos, né, nossa companheira aqui, membro do nosso canal. Carlos Moreira, mandando os parabéns aí aos companheiros do PCO. A companheira Cristiane Rocha, mandando as saudações lá da Paraíba. O companheiro Osni Castro. O Vicente Lopes, chegando também por aqui. Bom, muito obrigado a todos vocês. Ao Marcos Braga. Todo mundo convidado para o dia 19/6. Vai ter uma gatinha tirando selfie para guardar na memória da luta da democracia. A Ana Matos, isso foi o que disse aí o Marcos Braga, né? A companheira Ana Matos, a Natália Araújo, companheira da Vozes da Zona Leste, que está por aqui com a gente e com certeza vai estar conosco também no dia 19 na Avenida Paulista. O Bruno do Espírito Santo, o Walter do Santo Vargas, a companheira Angelina, sou eu, né, chegando por aqui, mandando a sua contribuição, seu sticker, sua figurinha simpática, muito obrigado. O companheiro Sérgio Salgueiro dizendo: se o Lula for, passa de 1 milhão tranquilo. PCO na cabeça, o recado do companheiro Sérgio Salgueiro, que ajuda a gente a produzir esse programa. Desta vez eu consigo. A companheira Carla Silva mandando aí a sua simpática canequinha para essa noite muito fria,
né? A gente está se sentindo até um pouco em Londres, né? Junto com, pelo menos com o frio desse momento. O Carlos Adustos, mandando também a sua figurinha simpática, contribuindo aqui. Desta vez eu consigo, chegando, mandando o seu joinha, contribuindo com o canal, muito obrigado. O Francisco de Assis Souza, lá do Ceará, muito boa noite. E também o nosso companheiro Wilson dos Santos. Bom, em nome desses aí, tem muito mais gente já conosco aqui, tem gente em outras redes sociais, né? A gente saúda a presença de todos vocês, inclusive daqueles que vão nos assistir aí em outro fuso horário, na madrugada, no dia seguinte, né? Compartilhem, seja o horário que você estiver nos assistindo, mande o link aí, mande para a família, para os grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, para todo lugar que você puder. E nós já vamos para a nossa pauta, né? Porque a gente não tem tempo a perder. Bom, falar em tempo a perder, tem muita gente perdendo tempo e sofrendo muito, dessa vez com o quinto apagão, né? Um estado aí que mostra no momento em que a Eletrobras está em greve e se encaminha aí a sua privatização. O caso que o companheiro Caio vai contar agora é um bom exemplo de onde leva a privatização. Com você, Caio. Exatamente, né? Só uma comparação, né? A gente teve um maio aí, a gente noticiou nesse jornal que a inflação levou o país fez o país recuar aí 25 anos, chegando nos anos 90, né? A inflação de maio, ela foi comparável aí dos anos 90 durante o FHC. Bom, agora também os apagões dos anos 90 parece que voltaram, né, com força total durante o governo da extrema-direita. O Amapá é o estado, sem dúvida, que mais sofreu, né, está sofrendo com esse problema grave, né, de infraestrutura. Então, no dia de hoje, quarta-feira, dia 16, por volta das 16 horas, o estado sofreu um novo apagão, né? Ainda não se tem ao certo a quantidade de cidades que foram atingidas, mas provavelmente quase todo o estado foi atingido por esse apagão. E a luz só veio começar a ser normalizada cerca de 30 minutos após, né, esse apagão. Né? É preciso dizer que esse é o quinto apagão que o estado sofre nos últimos 7 meses. Né? Nos últimos 7 meses, é o quinto apagão. O estado já sofreu, né, muito nos apagões em novembro passado, de 2020, onde o estado inteiro, praticamente, chegou a ficar 4 dias, né, sem fornecimento de energia elétrica. 4 dias inteiros, né, e mais 20 dias com fornecimento extremamente precário. Quer dizer, voltava um pouquinho e acabava novamente. Levou uma situação de caos no estado, né, para toda a população, para a indústria, para os comerciantes, para todo mundo. Bom, esses não foram os únicos. Também em novembro, em 17 de novembro, um novo apagão. E também em 13 de janeiro, todo o estado ficou com um blackout aí de 5 horas. E agora mais esse apagão, o governo, né, o Ministério de Minas e Energia alega que reconheceu que houve um desligamento de uma linha de transmissão e que apura o que teria acontecido, né? Mas é como o companheiro Antônio Carlos falou, né? É uma expressão da privatização, da falta de investimento do governo, do descaso completo, né? Que é a tentativa, inclusive, de desmontar todo esse setor importantíssimo, estratégico, fundamental, e privatizar tudo que for possível, né? E que ainda não foi privatizado. Então tá aí mais esse retrato, né, do que é a privatização. É isso aí, Caio. É a política de deixar o país às escuras, assaltar a população, né? Estão previstas aí, já estão acontecendo reajustes da ordem de 20% nas contas de luz. Ontem a gente destacou aqui que a previsão que no ano passado as contas de energia subam 5%, isso aí é acima da inflação, né? Porque 5% eles aumentam aí de cada vez, e
aí notamos a população é assaltada, paga caro, né, falta energia. Isso aí é o sucesso, o grande resultado da privatização, né, essa política que a direita canalha, calhorda, inimiga do povo, leva adiante. Bom, agradecer aqui o companheiro Alisson, que mandou aí o seu joinha, sua figurinha, contribuindo aqui com o nosso programa, da mesma maneira que a nossa companheira Natália, né, da Vozes da Zona Leste, participando aqui conosco e contribuindo. Bom, seguindo na nossa pauta, destacando agora justamente a questão da monstruosa, enorme elevação da taxa de juros acontecida hoje. O governo resolveu, a pretexto da disparada da inflação, né, essa política monetária adotada aí já há muito tempo, né, o pretexto para engordar os bancos que aumentar a taxa de juros para conter a demanda. Isso no momento que a demanda no país está super reprimida. Bom, e o governo aumentou o Copom, né, reunião que terminou na tarde de hoje, resolveu aumentar a taxa de juros, a Selic, aquela taxa que ninguém conhece, né, porque na realidade é a taxa para as negociações interbancárias, mas que para o consumidor a situação é 10 vezes pior ou muito mais, né? Mas de qualquer maneira a taxa aumentou aí de 3,5% para 4,25%. Né? É o terceiro aumento consecutivo dos juros, né, a pretexto de segurar a situação da inflação, que obviamente não está sendo contida. Né? Bom, e com essa situação, a taxa voltou ao patamar de fevereiro do ano passado, de 2020. É bom lembrar que uma das promessas do Bolsonaro era essa aí de conter a taxa inflacionária. Bom, como tudo que foi prometido aí pela direita, nada, né, que desagrade aos banqueiros e que possa interessar ao povo foi cumprida. Né? E, bom, essa situação só vai infernizar, tornar ainda mais difícil a vida de quem tem, e é uma população que deve aí para os bancos, cheque especial, cartão de crédito. Né? E é bom lembrar, veja só, esse aumento aí vai colocar na mão dos banqueiros, né, mais aí coisa de 100 bilhões. Né? Cada aumento de 0,75%, né, como que foi decretado hoje aí, né, é uma festa, é um regozijo para os banqueiros sanguessugas, né, que já estão recebendo aí. Tem um quadro aí, a produção, esse gráfico aí mostrando, né, a variação da taxa. Né, houve uma sequência de quedas diante da enorme queda no consumo, né, e agora, né, ao invés do governo atacar a raiz dos problemas, por exemplo, uma das maiores variáveis da inflação nesse momento é a alta do preço dos alimentos, que por sua vez é provocada pela política de exportação, né, de produtos essenciais ao povo brasileiro, que estão faltando na mesa, que estão caros. Né? Nós tivemos produtos aí fundamentais que subiram mais de 20%, mais de 30%. Né? A população está ficando sem comer carne, né? Um produto essencial, ficando sem comer. E não é só, infelizmente, nesse momento, não é só a carne, não é só a carne de boi, né? Todas as carnes aí dispararam, tiveram um aumento significativo. Né? É o botijão de gás a mais de R$ 100, né? O óleo, né, chegando a custar R$ 10 ou mais em algumas regiões, e assim vai. Né? O pacote de arroz beirando aí os R$ 30 o pacote, e contra isso nada. A medida do governo é reduzir, aumentar a taxa de juros para tentar punir a população, né, e garantir aí, aumentar a transferência de recursos para os banqueiros. Né? É a ditadura que existe no país, né, um dos pilares fundamentais da ditadura, né, que são os bancos que mandam e desmandam na economia, né, e é assim em todos os governos que a gente tem visto, e não é diferente no governo Bolsonaro, né, apesar da demagogia feita no governo de que ia enfrentar os banqueiros, coisa que ninguém, absolutamente, vamos deixar claro, fez. Né? Bom, tá aí a política, mostra aí a necessidade
de mobilização, porque se a gente o governo Bolsonaro, né, ele vai deixando o país a taxa de juros nas alturas, recorde de fome, desemprego, né, recorde de tudo. Daqui a pouco, no Covid, né, a outra faceta cruel da situação. Bom, nós já falamos aqui desse tema hoje, que é a greve da Eletrobras. Né? Não chega a ser aquela greve de enfrentamento, como seria, né? Mas é importante aí a utilização que acontece em alguns lugares. O companheiro Caio vai dar detalhes para vocês sobre o primeiro dia da greve que aconteceu, o balanço. Né? O primeiro dia foi ontem, hoje já é o segundo dia da greve, né? E aconteceram aí algumas mobilizações importantes, mostrando a tendência de luta. Pode falar, Caio. Tá no o primeiro dia da greve, né? No dia de ontem, dia 15. Segundo o sindicato, houve uma grande adesão já nesse primeiro dia, a greve de 72 horas. Houve piquete nas portas das fábricas do sistema Eletrobras, em todo o sistema, né? É, e os trabalhadores estão lutando aí, como já foi colocado aqui, né, em outras oportunidades, contra a medida provisória 1031, né, que vai privatizar, né, capitalizar, né, como eles falam, privatizar o sistema, a maior estatal do setor da América Latina, né? Que vai ser um crime extraordinário contra a população brasileira. Os trabalhadores, embora a empresa esteja funcionando em caráter reduzido, né? Os trabalhadores entraram em greve acertadamente, ainda que, como o companheiro Antônio Carlos disse, né, era preciso ter uma posição ainda mais radical, né? Mas acho que essa posição pode se pode se desenvolver aí no desenrolar dos acontecimentos. Uma das questões que já resultou o primeiro dia de greve foi o adiamento da votação, que seria hoje, né, a votação da MP no Senado Federal. A, a MP, que vai privatizar, né, que tenta privatizar a Eletrobras, o sistema Eletrobras, que é uma medida do governo enviada aí no início do ano. Ela encontrou, ela foi adiada, seria votada hoje, foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para os senadores. A medida seria votada hoje, mas há ainda discussões e debates entre os senadores que querem incluir outras coisas, modificar a proposta, mas essas modificações aí não são significativas para o povo brasileiro e nem para os trabalhadores, né? Mas a votação que seria hoje ficou para amanhã, né? Eles adiaram, mas não por muito tempo, né? E amanhã será a votação, está prevista a votação da MP que pretende privatizar a Eletrobras. Eu acho que é louvável a posição dos trabalhadores do sistema que declararam greve. É preciso aprofundar nessa greve, porque essa é uma das questões mais graves que tem, é extremamente grave o que está acontecendo. A privatização da Eletrobras, o desmonte completo do Estado brasileiro que o governo Bolsonaro está fazendo, né? Isso daí vai deixar marcas aí por muito tempo, se ocorrer, né? A gente já viu como foi o primeiro desmonte aí que o governo FHC fez, e esse desmonte do Bolsonaro, somado a isso, vai trazer muitas e muitas dificuldades para o povo brasileiro. Então é preciso uma luta, inclusive, unificada de todos os setores, de toda a população. Preciso levantar essa reivindicação nos atos do dia 19, né? Nada de privatizações, né? Tem que rechaçar as privatizações e impulsionar aí uma campanha, uma greve, né? Tem que paralisar todo o sistema para derrotar a política reacionária da direita e da extrema-direita bolsonarista, né? E aqui eles se juntam, a gente vê que eles brigam aí em certos aspectos. Mas quando se trata de roubar o erário público e atacar o trabalhador, eles estão todos juntos para aprovar. Então é preciso derrotar esses golpistas, né? E fazer um grande movimento contra as privatizações, que são crimes, né?
gigantescos contra a população brasileira. Passa para Antônio Carlos. Ok, de volta comigo e eu vou aqui é, saudar aí a participação do pessoal aqui no nosso chat. O Mauro Sou, né, pedindo para o pessoal dar os seus likes aí, né, curtir o nosso programa. E eu queria pedir a vocês aí que sigam os bons exemplos que foram dados até agora aí por vários companheiros que já contribuíram mandando aí a sua figurinha, o seu sticker, o seu super chat, que nós precisamos muito da sua contribuição. E chamar você duas coisas. Primeiro, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscrever é só apertar o sininho aqui embaixo da tela, né? Nosso canal que já tem mais de 92 mil inscritos, então eu quero chamar você a ajudar a gente a chegar aos 100 mil. E você pode também se inscrever no canal, né? Se clicando, você se inscreve aqui na Rede Causa Operária TV. Tem vários canais, né? Cada programa, na nova configuração aqui do nosso programa, do nosso canal, cada programa tem um canal próprio. Então, tem no chat aqui, lá em cima, né, no cantinho à direita, tem lá o link que a nossa produção colocou aqui para você clicar, é só clicar e você se inscreve, né, no canal do Resumo do Dia, tá certo? Ajude a gente aí, se inscreva, isso aí ajuda a aumentar aí a nossa presença, a nossa divulgação, tentar burlar o esquema que existe aí para tentar reduzir, né, a audiência da esquerda, o esquema do algoritmo aí que procura reduzir, sabotar a presença importante da esquerda, da imprensa combativa na área, né, também aqui no YouTube. Bom, nós vamos voltar para a pauta, vou passar mais um teminha aí para compartilhar aqui com o Caio e comentar com vocês, porque foi um destaque do dia de hoje, né? No circo da CPI, né, aonde volta e meia, desculpem aí os profissionais, os palhaços, né, porque eles são eficientes, são dignos de elogio, de nota, mas tem os palhaços não profissionais, né, os palhaços da política burguesa que tentam ludibriar o povo, né, com truques muito fajutos, né, como tentar fazer a população acreditar, né, de que a CPI vai levar efetivamente a algum lugar, a alguma mudança, né, vai aí encurralar, apesar, né, de que a CPI discutiu ontem, está tratando de um crime que continua sendo cometido. Né? Nós vamos ver daqui a pouco os números, a CPI é da pandemia, e hoje morreram quase 3 pessoas. Né? Então é como se você estivesse apurando um processo em que os criminosos, antes do juiz, eles continuam esfaqueando as pessoas na frente do júri. Né? O pessoal está lá sendo esfaqueado e o juiz falando, vamos analisar a prova. Né? Será que vocês mesmo? Né? Será que foi um crime? Não há nenhuma medida, nada. Né? É só um circo, é só propaganda. Nada absolutamente é feito. Há toda uma série de elementos que vão lá, mentem descaradamente, né? Outros fazem firula. Bom, hoje teve um grande firulão, né? Um grande show, um genocida, do Bolsonaro, né? Aliado de primeira hora, ajudou a eleger participou da campanha do Bolsonaro, participou da fraude. Ele não só matou no Rio de Janeiro, não matou só pela Covid, né? E deixou morrer e tudo mais. Ele também foi do tiro na cabeça. Era o genocida tão contumaz que ele era favorável que a polícia atirasse na cabeça da população pobre, negra, trabalhadora das favelas. Né? E foi afastado aí do governo por conta da briga interna da burguesia. Nós estamos falando do ex-governador Witzel, né, que hoje esteve lá brilhando no picadeiro da CPI da pandemia, ou a CPI. E aí, Caio? Show dos horrores, né? O cínico do Witzel agora é defensor do povo, virou agora uma pessoa ocupada com a causa do povo, foi lá criticar o Bolsonaro. Com você. Dessas coisas estranhas, né, da política brasileira, a gente vê, obrigado a ver aí, inclusive setores até de esquerda levantando aí a bola
Wilson Witzel, né? Aquele que passeou de helicóptero atirando na população lá embaixo, na população pobre, negra, né? Aquele que diz que tem que atirar na cabecinha, né? Dos elementos mais. Que era o Bolsonaro do Rio de Janeiro, né? Assim como a gente tinha o Bolsodória aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro eles tinham o Witzel Bolsonaro, né? Ele era o candidato do Bolsonaro, da extrema-direita. E a gente tem que ver aí considerando, né, inclusive setores da esquerda, o Witzel aí como um aliado contra o Bolsonaro, que é totalmente absurdo, né? É um fascista e um responsável pela matança no Rio de Janeiro, tanto quanto o próprio Bolsonaro. Mas o Witzel foi convocado a comparecer à CPI da Covid, da pandemia, né? Embora ele tenha conseguido um habeas corpus para não responder a nenhuma pergunta, porque ele, inclusive, ele também é acusado, né? Ele é também investigado, né? Por crimes durante a pandemia, né? Ele não cometeu só crimes durante a pandemia, mas está sendo investigado aí por crimes durante a pandemia. Então ele conseguiu um habeas corpus, né? Que é natural, porque ele tem o direito de não se incriminar. Mas mesmo assim, ele foi até a CPI e prestou um depoimento de cerca de 2 horas, né? No qual ele procurou, ele não levantou nenhum crime do Bolsonaro, mas atacou lá relativamente, levantou algumas questões relativas ao Bolsonaro, dizendo que ele procurou interferir na, contra os governadores que queriam fazer, né, o isolamento social fajuto, que a gente já denunciou aqui várias vezes, e ele é um deles, né, e o Bolsonaro interveio. Bom, ele procurou também relacionar o Bolsonaro ao assassinato da Marielle Franco, né, dizendo que o próprio Moro, na época, procurou atacar o depoimento de um caseiro que teria citado Bolsonaro, procurando intimidá-lo, né, com um processo. E citou outras coisas e depois se calou, né? Não quis mais responder às perguntas dos senadores, depois que ele teve lá um bate-boca com um também fascista, né? E ex-aliado, filho do Bolsonaro, também é senador, mas não faz parte da comissão, mas comparece, né? Sempre para fazer um bate-boca com as pessoas que estão lá. É uma farsa total, não foi levantado nenhum crime, nem absolutamente nada, né? Você vê que a CPI até agora, até o momento, não tem absolutamente nada, não tem crime nenhum, tem 500 mil mortos no país, mas ninguém sabe o que aconteceu, quem que é o responsável por essa matança, né? São responsáveis pela falta de leitos, de UTI, pela falta de vacina, ninguém sabe nada. E a CPI também não sabe nada, mas se levantou isso daí, principalmente nas redes sociais, na imprensa, né? Que o Witzel seria aí um aliado, uma pessoa que iria lá delatar o Bolsonaro. Não aconteceu absolutamente nada, até o momento não houve nenhuma denúncia. Embora o Witzel, né, esse fascista, né, tão fascista quanto o Bolsonaro, ele disse que se retiraria da CPI, né, porque ele tinha essa prerrogativa, mas que ele poderia voltar em uma sessão que ele tinha muito a dizer, mas não disse, mas que ele poderia voltar em uma sessão secreta, reservada, que ele colocou isso aí para os senadores, e os senadores então vão decidir no próximo dia 18 se eles aceitam ou não essa modalidade aí de depoimento reservado, secreto, de Wilson Witzel, né? Do fascista Witzel. Bom, fica aí, né? Já coloca sob suspeita, né? Essa sessão reservada, né? Sessão secreta, o que vai ser dito? As pessoas vão ter acesso ao que será dito depois. Tudo muito estranho, né? Mas evidentemente, né, nós temos que dizer que o Witzel não é aliado nenhum do povo, dos trabalhadores. Absolutamente é um inimigo. É um bolsonarista, fascista, né? É. E agora ele está procurando aí se defender, porque ele entrou em contradição aí com os setores da extrema direita que ele faz parte e acabou decaindo, né? Acabou sendo derrotado aí
E por isso agora ele procura se salvar jogando alguns elementos aí desavisados, ou procurando no fogo, ou procurando conseguir alguma vantagem aí com alguma informação que ele tenha. Mas não é um aliado de absolutamente nada, é um inimigo dos trabalhadores. E evidentemente que até o momento a CPI, com Witzel, sem Witzel, com Pazuello, sem Pazuello, não levou a lugar nenhum, né? É isso aí. É a farsa da CPI, né, o teatro aí para tentar ludibriar o povo e tentar apresentar que o caminho é acreditar nessa direita decrépita, né, essa direita desacreditada, responsável, são os pais, né, os partidos que comandam a CPI, e que na realidade se reciclar, né, procurar se apresentar aí como defensores dos interesses da população. Eles, todos eles, inclusive o Witzel chegou a dizer que Bolsonaro é o único culpado pelas mortes na pandemia. Será? Né? E os governadores, e ele próprio? O que foi feito no Rio de Janeiro para evitar a pandemia? E em São Paulo? E por aí vai, e no restante do país? Né? E quando foi que ele ajudou a eleger o Bolsonaro? Né? Ele e os chefes da CPI, partidos que deram o golpe, derrubaram a Dilma, levaram Lula para a cadeia, apoiaram de fato o Bolsonaro nas eleições, os pais, né, os criadores reclamando da criatura para fazer demagogia eleitoral, né, para procurar se recuperar, se recompor, né, diante da população, cujo ódio que tem por eles é tão grande ou até maior do que em relação ao Bolsonaro. Né? Porque, ao contrário do Bolsonaro, que tem aí um setor decomposto, um setor atrasado que apoia o presidente, o Witzel, vocês viram as enormes manifestações, né, a favor da permanência dele no governo. Né? As manifestações tinham mais ou menos nenhuma pessoa. Ninguém foi manifestar a favor da permanência do Witzel no governo porque ele não tem apoio nenhum. Né? É resultado de um processo de eleição fraudulenta em que ele pegou carona aí junto com a direita, se elegeu na fraude de 2018 e é um elemento sem qualquer base real de apoio e por isso, né, a saída dele aí não foi... ninguém chorou, né, a saída do governador do Rio de Janeiro, e ainda mais na situação que o Rio como se acontecesse aí a mesma coisa em outros estados, né, não haveria nem choro, nem lamentação da imensa maioria da população na maioria dos estados brasileiros. Bom, o fator de crise da direita, né? Essa situação mostra aí a divisão, né, a falência dos partidos da direita, né? Claramente um fator de crise da direita é a preocupação que tem aqui dos bolsomínios, né, de setor de bolsonarista, de vir para o nosso programa e muitas vezes escrever besteira aqui no chat. Estão preocupados, é a crise, é a decomposição, né, é o avanço da esquerda, né, a mobilização, a presença do Lula no cenário eleitoral e principalmente o povo nas ruas, vai intensificando a crise da direita. Bom, e um aspecto importante dessa hoje, né, destacada aí na imprensa, foi a reunião, o almoço aí de 7 partidos que se reuniram para discutir aí uma candidatura alternativa nas eleições de 2022. Uma vez que, até agora, eles não conseguiram emplacar absolutamente ninguém como candidato. Né? Ontem nós falamos aqui que o apresentador da Globo, o Luciano Huck, anunciou que desistiu de disputar o lugar do Bolsonaro e resolveu aceitar o lugar do Faustão. Né? Ele vai ficar aí nas tardes de domingo, naquele programa chato que ele comanda aos sábados, e agora vai passar para os domingos para infelicidade de quem tem, sei lá, alguém na família e tudo mais que assiste a Globo, não tem o que fazer, uma vida infeliz. Né? Bom, a pessoa ter que assistir domingo é quase uma tortura, né? Seria um dos piores castigos em que uma pessoa poderia ser condenada, assistir o Domingão do Faustão, que agora vai ser o Domingão do Huck. Bom, ele que era o candidato, é bom lembrar,
que aparecia menos mal cotado, né, entre os candidatos da direita burguesa. Chegou aí a ter 6%, né, nas pesquisas fraudulentas apresentadas pela própria burguesia. Né? Se multiplicasse aí por umas 8 vezes, ele conseguia chegar perto da intenção de voto do que tem o Lula. Né? Bom, mas, de qualquer maneira, diante dessa crise, os chefes aí de 7 partidos se reuniram num almoço promovido, aí, organizado, nada mais, nada menos, pelo ex-deputado e ex-ministro do Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, do DEM. Bom, o encontro reuniu representantes, além do DEM, do Cidadania, do Podemos, do MDB, PV, Solidariedade, do Paulinho da Força, PSDB, 7 partidos. Né? A mais alta nata do golpismo no país. Né? Os partidos aí que, somado esses partidos, você tem aí a maioria dos votos que derrubaram aí a presidenta Dilma, que aprovaram todos os projetos contra os trabalhadores, né? Eles que estão aí na foto aí, os chefes, né? Alguns dos chefes desses partidos. Bom, no cardápio, né? A discussão sobre como encontrar uma alternativa, né, diante da falência do que eles chamam de centro, que na realidade é a direita tradicional. Né? São todos partidos de direita, partidos totalmente desgastados diante da população. Né? O partido com maior prestígio desse daí teve 4% dos votos nas eleições, né? O PSDB com Geraldo Alckmin, em 2018. Né? São partidos cuja força vem exclusiva do poder do capital, das suas, mas o apoio popular é quase 0% e 0,0. Né? Bom, estavam aí figurinhas carimbadas, né, como o ex-deputado Roberto Freire, o presidente do Cidadania, que já foi o PPS, né, e declarou à imprensa que os 7 partidos se comprometeram a não apoiar nem Bolsonaro, nem o Lula na eleição presidencial de 2022. Né? E, segundo ele, a pretensão do grupo é tentar viabilizar algum nome, como ele falou, para uma possível terceira via. Por sua vez, o presidente do PSDB, o Bruno Araújo, disse que o ideal é afunilar aturas e chegar no máximo a 2. Né? Embora, segundo ele mesmo, o ideal seria ter um único candidato. Né? Ele disse ainda que, palavras do Roberto Freire, né, que alguns candidatos que foram apresentados desde o ano passado já desistiram. Né? O negócio para desistência do que para conseguir alguém que ganhe. Então já teriam desistido, segundo o Roberto Freire, além do Luciano Huck, o Sérgio e o João Amoedo. Né? Sérgio Moro, que está com tanto cartaz, né, depois de ter condenado o Lula e muitas outras pessoas de maneira fraudulenta, né, que dificilmente conseguiria se eleger vereador em Curitiba. Né, fazer um enorme esforço. Com o Luciano Huck, que conseguiu aí a vaga do Faustão, mas não vai usar a faixa. E o Amoedo, que na eleição teve 12%, quando o pessoal ainda acreditava que o partido dele tinha gente. Né, a propaganda era para tentar fazer que o partido era o Novo. Novo só no nome. Né, mais velho do que a política do Novo, né, só andar para frente, né, e moeda de R$1, né, coisa mais manjada do que moeda de R$1 e mais antigo do que andar para frente. Bom, foi muita conversa. O presidente do DEM, né, partido aí que está rachando em 1000 pedaços, aí, o ACM Neto, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Ele disse que, ex-prefeito de Salvador, né, terá que o grupo consiga formular uma plataforma em comum, né, a fim de consolidar o nome de um candidato até abril do ano que vem. Né, diz que, segundo ele, esse nome ainda não existe. Né. É bom lembrar que, na realidade, o DEM aí é uma clara expressão, né, desses setores na frente ampla que estão de namoro, e namoro sério, namoro de aliança, namoro a moda antiga com o Bolsonaro. Tem gente no ministério,
né, votaram aí nos candidatos do Bolsonaro na eleição para a Câmara dos Deputados, né, inclusive rachando o próprio partido, coisa sobre a qual nós vamos falar agora. Né, o companheiro vai destacar para vocês aí mais um elemento da crise do DEM. Né, o Rodrigo Maia, que já tinha anunciado que ia sair do DEM, né, ele acabou sendo expulso, né, por uma decisão aí da direção do partido. Sobre isso, Caio conta para vocês como é que foi. Exatamente. No último dia 14, a Executiva Nacional do DEM, né, antigo PFL, eles decidiram por expulsar o deputado Rodrigo Maia do partido por infração disciplinar. Né? Segundo a Executivo, o deputado teria cometido essas infrações ao ofender, né? Houve uma disputa, uma luta, né, dentro do partido, o atual presidente do partido e prefeito de Salvador, ACM Neto. Bom, o próprio Rodrigo Maia, né, que já tinha sido presidente do partido por um longo período, por um relativamente longo período, né, de 2007 a 2011, também foi deputado e presidente da Câmara, né, o general da reforma da Previdência, um dos homens do Bolsonaro em determinado momento, né? Ele recebeu o convite do, do ex-prefeito aqui de São Paulo e cacique agora do PSD, o Gilberto Kassab, né? Exatamente, Gilberto Kassab, que é o mesmo partido para onde foi o atual prefeito do Rio de Janeiro, né? Eduardo Paes, também antes ex. E, bom, ainda não está nada acertado, mas segundo o Rodrigo Maia, a tendência dele é aceitar o convite e ir para o PSD. Mostrando aí a crise, né, da direita, como o companheiro Antônio Carlos falou, o DEM, embora esteja aí nesse grupo supostamente de oposição, né, à polarização, mas o DEM é uma base de apoio do governo Bolsonaro, né? O próprio Rodrigo Maia afirma, né? Ele afirma que esse seria um dos motivos dessa crise, né? Citando aí o exemplo do apoio do DEM ao candidato do Bolsonaro na eleição para a para a presidência da Câmara, né? Arthur Lira, candidato do Bolsonaro, e o DEM apoiou o candidato do Bolsonaro e não o candidato da direita, né? Essa direita que procura se levantar. E não só isso, né? Como o companheiro Antônio Carlos falou, o DEM vem sempre sendo um dos elementos de base aí do governo Bolsonaro. Mas, como se diz, né? A burguesia sempre atira de vários lados, né? Eles apoiam o Bolsonaro, tentam construir um outro candidato, né? Bom, resta aí averiguar, né? Qual que é o significado dessa expulsão, dessa disputa, né? Se é uma questão pessoal, uma mudança aí de caciques no DEM, mas certamente tem uma influência política também, né? No regime, a direita está bastante fragmentada e não consegue, pelo menos até o momento, tem muita dificuldade de levantar um candidato, nem mesmo essa CPI fajuta, como a gente colocou aqui no dia de hoje, conseguiu levantar um candidato, um nome, ou mesmo aventar aí a possibilidade de um nome para essa direita até o momento, né? Então isso daí é um fator que faz a direita se esfacelar em vários nomes, em várias pessoas, em crises dentro dos partidos, né? Porque eles não conseguem levantar um nome competitivo, nem minimamente competitivo para 2022. Ok, é isso aí, companheiro Caio. Vamos seguir na nossa pauta, porque enquanto a direita se divide, né, e visão da direita, a esquerda se fortalece através da mobilização e da luta. Bom, eu vou pedir para a produção colocar justamente essa primeira foto aí, que é uma foto do 1º de maio na Praça da Sé. E vocês veem um manifestante com a máscara do Lula. Quer dizer, o Lula já estava entre a gente
lá no 1º de maio, quando a gente saiu às ruas, né, quebrando, né, naquele 1º de maio combativo, de luta, o primeiro ato, né, com milhares de pessoas durante a pandemia, né, um ato que se opôs aí à política de conciliação, de ficar em casa no Dia Internacional de Luta da Classe Trabalhadora. Bom, mas aí o Lula estava só na lembrança, né, estava na máscara, né, coisa que aconteceu aí, também no 1º de maio e nas outras manifestações. Também no último dia 29, tinha muito Lula, né? Tinha a máscara do Lula, tinha a faixa do Lula, tinha... Bom, desta vez, né, nós estamos numa expectativa grande. Hoje, a imprensa diz que o Lula está pensando em participar do ato no próximo sábado, dia 19. Né? Bom, em primeiro lugar, nós queremos destacar aqui que nós consideramos muito importante, né, provável que o Lula sinalize no sentido de participar diretamente da mobilização. Né? Essa imagem aí é do último dia que o Lula teve entre as massas, no dia que ele foi preso, né, lá em 2018, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Isso aí no dia lá, um pouco antes, no dia anterior que ele foi se entregou, né, contra a vontade da imensa maioria dos milhares de manifestantes que lá estiveram, se entregou à Polícia Federal, à criminosa Polícia Federal. Inclusive sob a orientação de muita gente da esquerda, que naquele momento dizia que o Lula não pode se entregar, que você vai sair logo. Né? Política, conselho que era melhor o pessoal não ter dado. Né? E o Lula permaneceu 580 dias na prisão. Bom, pois bem, hoje foi destaque aí na imprensa, tanto na imprensa capitalista como na imprensa alternativa da esquerda, de que o companheiro Lula está em participar dos atos de sábado. Ele que na semana passada havia se manifestado a favor da importância das manifestações, né, dizendo que só o povo pode resolver o problema que é o Bolsonaro. Né? E, bom, primeiro nós queremos dizer, nós estamos torcendo, né, para que o companheiro Lula vá, né, porque nós consideramos aí da maior importância, né, a Lula. Não se trata de um problema, como muita gente poderia, para apoiar o Lula, saudar o Lula, que o Lula, todo mundo sabe que é um fator de impulsionamento das mobilizações. Né? Ele é uma liderança, é a maior liderança política do país, né? Tem amplo apoio entre os setores populares, setores organizados da classe trabalhadora, né? Setores explorados de uma maneira. E o fato dele ir às ruas pode multiplicar, né, a participação popular nos atos, né? Dar um caráter ainda mais combativo, confrontar, né? Porque a gente viu aí nas afirmações feitas na imprensa que tinha da própria gente dizendo que talvez não fosse o caso, porque tem o problema da pandemia. Essa política está sepultada. Né? Essa política foi morta e matada, desculpe a expressão, com a mobilização, com os atos que aconteceram no 1º de maio, no 3, principalmente, no 29 de maio, e agora ainda maior no dia de... Né? A presença do Lula é para a gente avançar em direção à liquidez, uma parada que é uma parada dura, né? Porque a direita não vai entregar as coisas facilmente. Então é preciso reforçar a mobilização. Né? A presença do Lula, das organizações de luta dos trabalhadores, de maneira ampla, né? Não só através da presença dos seus dirigentes, né? Não só para fazer curso lá no caminhão de som, mas precisa mobilizar as bases, né, da CUT, do MST, né, assim como vem fazendo as organizações aí do movimento popular, né, o movimento estudantil de base, não as entidades burocráticas aí que se posicionam a favor, mas a gente vê que a mobilização é de baixa intensidade. Mas a juventude, né, as organizações populares na periferia, vem mobilizando, né, como vem fazendo os comitês de luta, o PCO, né, panfletando nas ruas, chamando a população a participar dos atos.
E com certeza, né, a presença do Lula é um fator para multiplicar essa mobilização, né, é, e influenciar aí milhões de pessoas, né, trazer para as ruas um número cada vez maior. Né? Eu queria destacar que a gente viu aí semana passada o teatro do Bolsonaro, né? O Bolsonaro os organizadores chegaram a dizer que tinha 12, 13 mil motociclistas. O pedágio da Bandeirante registrou 6 mil. Né? Mostrou que a mobilização foi grande, né? Apesar de que é uma mobilização de aparato, típica mobilização da direita, né? Que não chega nem aos pés, né, da mobilização realizada no dia 29 e que agora então vai ser fichinha, vai ser aí uma quimera perto da grande mobilização que vai ter no sábado, ainda mais se nós tivermos aí a presença do companheiro Lula. Então nós dizemos, venha companheiro Lula, vamos sim para a Avenida Paulista, né? Vamos se dirigir a todo o povo brasileiro, vamos aí os organizadores adotar as devidas medidas de proteção, de segurança, mas o povo está na rua porque já concluiu, né, acertadamente, que mais perigoso do que sair às ruas é ficar em casa e esperar, né, pela política criminosa dos governos genocidas como Bolsonaro, Dória, né, o Witzel, que agora é o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, e tantos outros. Né? E quanto maior for a mobilização, né, e se o Lula se colocar e se impulsionar, estiver presente, isso tende a ser um fator que potencia ainda mais não só a manifestação de sábado, mas abre uma perspectiva ainda maior de enfrentamento, né, para derrotar a direita, porque vai ser através da mobilização. Né? Com certeza não vai ser em conversa fiada, que nem o almoço aí dos partidos da direita, do centrão, né? Não vai ser através da farsa da CPI, do Witzel atira na cabecinha, né? E hoje o pessoal até comentou agora há pouco no chat. O Witzel só faltou dizer que ele ia contar quem matou a Marielle. Né? Fez lá um teatro, mas na época que ele estava no governo do Rio, nada, absolutamente nada, a não ser isso aí, essa foto aí que lembra aquele dia fatídico em que ele saiu comemorando, né, o assassinato de um jovem negro, né, pobre, trabalhador, lá na ponte Rio-Niterói, com um tiro na cabeça, foi fuzilado aí pela polícia, quando ele já estava aí para se entregar. Né? Essa é a política criminosa, e eu não sei porque tem gente comemorando, achando que o Witzel é um aliado, né? É um amigo, né, do povo trabalhador. Então, companheiro Lula, vamos às ruas, né? E deixa para trás aí a política dos setores da esquerda que não querem a presença do Lula porque querem uma política de conciliação com os golpistas. Querem que o Lula seja o candidato não do povo, da mobilização, né, mas seja o candidato de um acordo com a direita. Né? Acordo que a direita não quer. É como disse hoje o Roberto Freire, o acordo deles é buscar um outro candidato. E se não tiver jeito, eles não vão apoiar o Lula, eles vão apoiar o Bolsonaro. Né? Eles vão apoiar os genocidas, aqueles que massacram o povo. Então, sábado, né, vamos às ruas e vamos intensificar a campanha na internet. Venha, Lula, vamos para o ato, né, vamos mobilizar juntos, né, porque com você a luta aí é mais forte ainda para a gente derrotar o Bolsonaro. Então aí a gente vê com bons olhos que o Lula esteja pensando e oxalá ele se decida aí a ir às ruas já o quanto antes, né, para somar forças e impulsionar a mobilização. Porque nós precisamos muito da mobilização. Né? A mobilização não pode esperar. Né? A situação do povo brasileiro não pode esperar, como vai mostrar agora o Caio, que vai falar dos dados de hoje da Covid no país. Vai lá, Caio. Os dados de hoje, né, mostram aí a total situação crítica, né, em que o país se encontra, embora para a imprensa capitalista, para os governos, etc., parece que a pandemia teria ido embora, né, o que não corresponde aos fatos, nem um pouco. Bom, hoje o Brasil registrou 2.997 novas mortes por Covid-19, quer dizer, estamos nos aproximando aí de 3 mil mortes diárias, né?
Foi o pico da pandemia até o momento. O país também chegou à marca, né, a extraordinária marca, terrível marca, na verdade, 493.693 óbitos, desde o início da pandemia por Covid-19. É. Chegamos também a 17 milhões 628 mil infectados no país. É, bom, esses dados, né, que você só um detalhe, também nós tivemos 95.367 casos confirmados nas últimas 24 horas. Quer dizer, nós estamos com quase 100 mil casos diários, né, que são confirmados no país. Um número extraordinariamente alto, né, muito grande, sem contar o número de mortes, mostrando que a pandemia ela não está indo embora, como a imprensa capitalista, a burguesia, os governos procuram mostrar para a população, né? Enganar a população. Pelo contrário, a pandemia ela está recrudescendo, né? Está se aprofundando, está ficando cada vez mais grave a situação. A gente já chegou em vários locais em que, novamente, né? As UTIs estão com 100% de leitos ocupados e não há nesse momento nenhum tipo de medida, absolutamente nenhuma medida para conter a pandemia, né, a não ser simples promessas de vacinação. Bom, é preciso combater esse quadro crítico, né, insustentável, com a mobilização popular, porque não é possível a gente esperar dos governos que eles façam alguma coisa. Esses governos da direita, golpista, reacionária, e da extrema direita, bolsonarista, também igualmente reacionária, eles vão fazer alguma coisa porque eles não fizeram nada, absolutamente nada, né? Desde o início da pandemia, e já são mais de um ano de pandemia, já matou quase 500 mil pessoas em dados oficiais. Então é preciso sair às ruas e nos mobilizarmos, né? Por vacina, por auxílio emergencial, pela quebra das patentes e principalmente, né? Por fora Bolsonaro, que é o governo vamos dizer assim, e fora Bolsonaro e todos os golpistas, né? Porque o Brasil, o quadro, o retrato do Brasil de hoje é o que transformou ele, esse governo da extrema-direita, e essa direita que colocou esse governo no poder, né? Então é preciso se mobilizar, sair às ruas, né? E nesse dia 19 é um momento propício para que a gente faça aí 1 milhão de pessoas nas ruas, ou mais, né? Contra o governo Bolsonaro. Vou devolver para o Antônio Carlos. Acho que a gente tem mais uma notícia aí falando sobre os atos, né, do dia 19. É isso aí, Caio, porque já são mais de 300 atos confirmados para o próximo dia 19. Né? Eu, agora há pouco, estava participando aí de uma plenária no Sindicato dos Metroviários, né? E justamente discutindo aí com companheiros de várias organizações o ato tá aí da plenária, né? Que a gente teve lá presente no final. Estamos aí ao lado do companheiro Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, aí, né, ele que à frente da faixa da CMP, e sindicatos rodoviários que vem sendo atacado aí pelo governo Dória, né, e a plenária também hipotecou aí solidariedade contra os ataques, né, necessidade de mobilização para impedir aí o leilão, entrega dos metroviários. Bom, o importante aí, o destaque é a convocação de mais de 300 atos. Né? Tem atos convocados aí para todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. Né? Há um crescimento também nesse 300 atos. Nós tivemos no dia 29, 14 atos internacionais. Esse número aí parece que vai ser multiplicado aí umas 3 vezes no exterior, né? E a expectativa é que passe de 500 atos. Né? 300 já estão relacionados aí nesse momento, o levantamento que nós fizemos aí junto a muitas entidades, comitês de luta que estão participando aí da mobilização em todo o país. Eu queria destacar hoje, ontem nós falamos da lista de atos, né, dos atos principais, não dá para falar de todos, que são muitos, no norte e no nordeste,
né? Hoje queria destacar aqui os atos da região Centro-Oeste, né? Para você que está nos acompanhando aí, e você que também pode divulgar, compartilhar o link aqui do nosso programa e avisar o pessoal da sua região. Bom, em Brasília, na capital federal, o ato acontece na esplanada dos ministérios a partir das 9 horas. O Bloco Vermelho vai se concentrar, né, na Praça Zumbi dos Palmares e sair aí com a bateria, justamente a bateria Zumbi dos Palmares, junto com os coletivos de luta, com companheiros da esquerda de uma maneira geral, a partir das 9 horas, né, e a passeata vai em direção ao Congresso Nacional. Em Goiás tem ato e caminhada se encontrando na Praça Cívica às 9 horas. Né? Em Goiás também tem ato aí em Catalão, Jataí, Pirenópolis. Né? Vão acontecer manifestações no interior também de Goiás. Em Mato Grosso, acontece na Praça Alencastro às 10 horas. Né? Ato presencial, gente. Vamos para as ruas. Né? Nada de ato simbólico. Ato tem que ser ato de luta, né? Com milhares de pessoas, com bandeiras, faixas vermelhas. Vamos pintar aí, né? Cuiabá, Goiânia, Brasília, todas as cidades do país vão pintar de vermelho. Vai ter ato também em Cáceres, em Juína, em Tangará da Serra, já confirmados. Né? No Mato Grosso do Sul, o ato na Praça do Rádio, a partir das 9 horas, né, lá em Campo Grande. Então, Praça do Rádio, 9 horas. Também tem atos em Bonito, na Praça da Liberdade, às 16 horas. Em Corumbá, na Frei Mariano, com a Dom Aquino, a partir das 8h30. Em Dourados, 9h30. E em Três Lagoas também tem ato na Praça do Relógio. Amanhã a gente fala, amanhã e depois ainda falta região sul e região sudeste. Nós vamos destacando aqui os principais atos. Né? O país literalmente vai esquentar no sábado. Né? No sábado não tem frio. Né? Vamos sair às ruas. Bom, vamos rapidamente agora, estamos se aproximando do final do nosso programa, mas nós temos duas notas internacionais. Eu vou dar a primeira e você dá a segunda aqui. A gente tinha deixado sem divisão aqui na nossa pauta, divisão prévia, mas são coisas importantes, né? 1 minutinho para cada. Bom, primeiro, o novo governo de Israel lançou o primeiro ataque contra a faixa de Gaza. Né? Quem estava iludido aí de que a troca de governo, né, poderia... foi a política da Frente Ampla. Né? Trocaram contra o Bolsonaro de lá, né, inclusive setores da esquerda parlamentar, até da esquerda árabe, se articularam em apoio ao novo governo. Bom, no entanto, hoje, a aviação do Estado sionista bombardeou a faixa de Gaza, né, a pretexto de que estavam combatendo balões incendiários. Devia ser lá um balão de São João, mandaram um balão, né, para o Estado de Israel, e aí o pessoal foi lá e bombardeou. Né? É a política, o novo governo que segue a mesma política do governo genocida de Netanyahu. Né? Apesar, foi a primeira vez que aconteceu aí um bombardeio depois da declaração de cessar fogo do dia 21 de maio. Né? Isso, poucos dias depois, foi domingo, né, que tomou posse o novo governo conservador, né, que substituiu aí o Benjamin Netanyahu depois de 12 anos no governo. Né? Mostra evidentemente que se trocou aí 6 por meia dúzia e que o caminho é a mobilização, né, do povo árabe e, inclusive, no próprio Estado de Israel, onde há uma crise enorme, ou não há um apoio popular aí entre os trabalhadores, entre a imensa maioria da população, a essa política genocida, né, do governo sionista de Israel. Seu destaque aí, Caio, seu último destaque internacional. Destacar aqui a situação no Peru, né? Onde o Pedro Castilho teria ganho as eleições, né? E a candidata fujimorista, a Keiko Fujimori,
exatamente. Ela colocou a impugnação, ela está tentando impugnar pelo menos 200 mil votos de alguns setores do país, criando toda uma situação de instabilidade no país, né? O próprio Castilho afirma ser o presidente legítimo. Ele acusa, né, a ala fujimorista de querer impedir a todo custo que ele tome posse da presidência, mostrando aí a crise, né, do país latino-americano e o grau também de oposição que a direita e a extrema-direita colocam aos candidatos da esquerda, né? Mostrando, eu acho que mostra também para o próprio Brasil, né, que a situação ela não se resolve de maneira nenhuma uma simples eleição, né? Mas é preciso uma mobilização para defender o governo de esquerda que saia dessa eleição. Sem essa mobilização, o governo corre risco, como é o caso agora, né, do governo moderado, né, do Castilho, que a princípio venceu a eleição, mas desde já nem assumiu e já corre o risco aí de golpe de Estado, né? Que a extrema-direita fujimorista do país vem preparando, vem urdindo antes mesmo da posse. Ok, deu a nossa hora e a gente vai embora. Tem um ditado popular que tudo que é bom dura pouco. Né? E resumo do dia vai ficando por aqui. Não sem antes agradecer aí a figurinha simpática, a contribuição aí do Scott Ross. Muito obrigado aí ao companheiro. E a todos vocês que participaram, curtiram, compartilharam o nosso link. E a gente volta amanhã às 20h30. Você segue aí com a programação da Causa Operária TV. E eu faço um último convite, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nos cursos da Escola Marxista. Né? Basta acessar escolamarxista.pco.org.br, né, para participar do curso Bolchevismo e Stalinismo, que vai ter aí sua reta final no último final de semana desse mês, agora de junho, né, logo depois dos atos, onde acontecem aí dezenas de cursos, mais de 50 cursos que vão dar essa jornada, né, já tem mais de 800 inscritos. Muito obrigado a todos vocês, um abraço, boa noite, obrigado à produção, sob o comando do companheiro Gabriel, e até amanhã, 20h30, com mais um resumo do dia. Um abraço, Caio, boa noite.